Eles encontram um espadachim bambo morto. O velho se pergunta como aquilo é possível e diz que foi em um instante. A garota se pergunta como um artista marcial experiente como ele foi derrotado assim. O velho diz que não sabia que existia um assassino assim neste mundo. A garota fala que deve ter sido ele, o homem que causou um caos absoluto em Chengdu algum tempo atrás, o assassino que enfrentou todas as seitas de Sichuan sozinho. O velho pensava que os rumores eram exagerados, mas vendo a situação ele não pode dizer que são. Ele fala que pode estar acontecendo um grande desastre em Sichuan. Corta para uma floresta. O garoto está se arrastando, deixando um rastro de sangue. Quem o estava perseguindo perguntou o que ele era. Diz que é incrível e se pergunta como um humano pode ser assim. Ele joga 3 lâminas ocultas nas costas do garoto, que grita de dor, mas as feridas já começam a se curar. Ele diz que mesmo o maior artista marcial não pode sobreviver perdendo tanto sangue, e agora ele entende por que estão dizendo para levá-lo. O garoto, chorando, pede para pouparem ele. O homem diz que ele não fez nada de errado. Matar inocentes e morrer apesar de ser inocente, isso é o Jianggu. Ele fala que não sabe como ele alcançou aquela constituição, mas o cliente dele vai despedaçá-lo para encontrar a causa. Diz que vão analisar cada gota do fluido espinhal dele, então ele terá que morrer mesmo sendo imortal. A imortalidade é o sonho de muitos. Esse sonho é a razão pela qual ele irá morrer. De repente chega alguém desesperado e diz que um deles havia morrido. O homem fica em choque. O outro fala que acabaram de encontrar o corpo. De volta à cidade, aparece o Corcunda de Ferro dizendo que a bruxa causou um estrago, se referindo ao incêndio. Ele lembra com raiva do protagonista e diz que ele ousou envergonhá-lo na frente da Seoliung e que irá matá-lo na próxima vez que o vê, mas de repente a dita cuja passa pelos telhados com muita pressa. Ele se pergunta para onde ela vai com tanta pressa e se aconteceu algo. Diz que vai verificar o que aconteceu, mas então ele é atingido no ombro. Ele grita de dor. Fios de prata começam a sufocá-lo. Em meio ao desespero, ele infunde energia interna na sua bola de ferro e a joga na direção de seu agressor. Ele reconhece o agressor, era o protagonista que desviou com facilidade. O Corcunda fica louco de raiva e parte para cima do protagonista. Muda a cena. Aparecem corvos voando e um corpo ensanguentado. A garota encontra o corpo e chama o velho. Eles reconhecem que é o Corcunda. A garota pergunta se ele foi morto pelo mesmo assassino do Sr. Gamo. Pelos que já foram assassinados, o velho diz que o assassino está determinado a matar o Salão das 7 Estrelas. A garota se pergunta se ele tem algum tipo de rixa com eles. O velho diz que não tem como saber se eles têm uma rixa, mas as técnicas de assassinato são incríveis. Aquilo não é algo que um assassino comum faria. A garota se pergunta como ele aprendeu a matar assim, e diz que ele com certeza deve parecer monstruoso. O velho diz que com base no que as pessoas dizem, ele é um jovem bonito. Irritada, a garota diz que não tem como isso ser verdade e pergunta por que uma pessoa assim faria algo tão horrível. O velho fala pra eles irem, porque acha que ele ainda não terminou de matar. A garota questiona, dizendo que ele disse que eles apenas iriam observar a situação. Ele responde que viveu sua vida toda com um coração de cavaleiro. Então, como ele poderia ficar parado depois de ver tais atos cruéis? E embora os erros do Salão das 7 Estrelas sejam um pouco excêntricos, eles ainda pertencem às facções ortodoxas. Ele afirma que certamente não ficará apenas observando. A garota concorda. O velho se pergunta quantos atos horrendos esse assassino ainda vai cometer. Mal sabe ele o que acontece neste capítulo. Corta para a floresta. Os 4 membros restantes estão correndo. O líder diz para terem cuidado, pois não sabem de onde podem vir os ataques. Em seus pensamentos, ele admite que isso foi por causa de sua negligência, porque não imaginava que aquele que se desentendeu com o Corcunda naquela hora era o famoso assassino de Chengdu, e que eles deveriam tê-lo matado ali mesmo. Ele diz que tentou fazer com que os membros se movessem sem serem notados pelas seitas Emei e Qincheng, mas perderam 2 de seus irmãos. Fala que estarão em apuros se perderem mais um agora. Ele ainda não sabe que o Corcunda já está morto. O espadachim pergunta por que eles estão sendo alvo depois de todo esse tempo e se foi por causa da briga recente. O líder diz que se fosse por isso, ele não seria tão persistente em matá-los e que deve ser algo relacionado ao garoto. Diz que nunca é tarde para um cavaleiro se vingar. Ele fala que depois de entregar o garoto e conseguirem apoio, serão capazes de matar o protagonista facilmente, e diz para eles apenas se segurarem até lá. O líder diz que ele tem razão e que vai garantir que ele pague por toda a humilhação que eles sofreram. Os dois dizem que irão segui-lo. A bruxa diz que garotos são apenas garotos. Chama-os de tolos e comenta que até é bonitinho. Corvos começam a sobrevoar a área, o líder nota algo errado. A mulher pergunta o que foi. Ele diz que a floresta está ficando mais escura. Eles ouvem um grito de dor, olham para trás e veem um dos homens com a perna ferida. Eles ficam assustados e começam a correr. O homem é arrastado para a floresta sombria, gritando desesperadamente enquanto os outros gritam por seu nome, mas continuam a fuga. O espadachim se atrasa para começar a correr devido ao acontecido e então é engolido pela escuridão. Apenas seu chapéu aparece no chão, junto com o sangue. Sem notar, os dois continuam correndo. Mais à frente, eles veem Sammy novamente. Ele diz para não chegarem mais perto e fala que aquilo é... Então ele desaparece novamente. O líder se pergunta o que era aquilo e diz que nunca ouviu falar de algo assim antes. Diz que eles precisam ajudar Samui, mas ele nota que só estão os dois ali e se pergunta se não deveria haver mais um deles. A bruxa diz que eles ficaram envolvidos indo atrás de Sam e não perceberam. O líder, com voz trêmula, diz que aquilo não pode estar acontecendo, que eles trouxeram o garoto ao preço da vida de seus irmãos e agora até mesmo o garoto se foi. Em uma cena brutal, aparece Sammy pendurado por fios, todo ferido, com seus últimos suspiros ele chama por seu irmão mais velho. Os dois olham horrorizados para a cena. Então os fios começam a se mover e em uma cena brutal ele é despedaçado e as partes caem pelo chão. Os dois não conseguem acreditar. E então, saindo em meio ao sangue, surge o protagonista. Se gostou, deixa o like, se inscreva e deixa um comentário. Vou estar deixando o Pix na descrição para quem puder ajudar o canal. Valeu, até a próxima.